Desde os 6 anos, eu aprendi que existiam 2 tipos de filhas no mundo, as que eram vistas, e as que eram esquecidas. Minha irmã gêmea, Helena, nasceu com o tipo de beleza que atrai olhares antes mesmo de abrir a boca. Eu nasci com um cordão umbilical enrolado no pescoço, roxa e em silêncio. Mamãe disse que aquilo era um sinal. Essa aqui vai dar trabalho. E deu. Só que não da forma que eles esperavam. Helena sempre foi o orgulho da família. Boletins impecáveis, medalhas no balé, elogios nas reuniões de pais. Eu era a sombra. Aqui não sabia se queria medicina ou direito, e acabou ficando com a única vaga que sobrou no colégio estadual. Enquanto ela ganhava sapatos novos, eu ganhava os usados. Ela tinha aniversário de salão, eu ganhava um bolo e um refrigerante quente na cozinha. Mas eu aguentei. Aguentei cada silêncio, cada esquecimento, cada comparação. Aguentei até o dia que me empurraram de um penhasco e disseram que eu que tropecei. Foi no 3º ano do ensino médio que tudo virou caos. Eu estava exausta de tentar ser ouvida em casa, então decidi investir nos estudos. Queria passar em direito como um grito de liberdade. E foi aí que conheci professora Cíntia. Ela dava aula de redação como se estivesse fazendo um favor. Arrogante, prepotente e com um desprezo por quem não era do padrão que ela valorizava. Me olhava com nojo. Não sei se era meu uniforme rasgado, meu caderno com a capa descascando ou meu olhar cansado de quem passava madrugadas lavando roupa com a mãe, enquanto Helena tirava selfies para o Instagram com as amigas. No primeiro texto que entreguei, ela leu, bufou e disse alto: "Isso aqui é medíocre, fraco, uma cópia barata de redação pronta. Nem parece que sabe pensar." A turma riu. Helena estava lá, na mesma sala. Riu também. Cheguei em casa em silêncio. Entrei no quarto e vi que minha mochila tinha sido trocada. A pasta com todos os meus resumos sumiu. No lugar, folhas em branco. Achei que fosse erro, mas na semana seguinte descobri a verdade. Helena tinha tirado cópia de tudo, apresentado como dela, e eu fiquei sem nota. Confrontei. Ela me olhou com aquele ar de superioridade e disse: "Se você quer tanto destaque, faz melhor da próxima vez. E não chora." Minha mãe ouviu a briga, entrou no quarto, e sem nem perguntar o que aconteceu disse: "Helena nunca faria isso. Você inventa coisas para se fazer de vítima. Que vergonha, menina." E foi ali que desisti da família. Eu tinha 2 opções, me afundar ou renascer. Escolhi renascer. Comecei a estudar em segredo. Acordava às 3 da manhã, lia escondida no banheiro, estudava em bibliotecas distantes, onde ninguém me conhecia. Descobri um cursinho gratuito do bairro e fiz amizade com o porteiro que me deixava entrar pela porta dos fundos. Passei em direito em uma faculdade pública, sem cursinho caro, sem apoio, sem elogio. Quando saiu o resultado, ninguém da minha família comemorou. Minha mãe disse: "Ah, mas a Helena passou em medicina." E na federal. A dor foi tanta que naquela noite pensei em desistir de vez. Peguei minha bicicleta e fui pedalar sem rumo, até que uma moto me fechou e fui jogada contra o asfalto. Acordei 3 dias depois com o rosto inchado, pontos na testa e uma clavícula quebrada. Helena foi ao hospital apenas para tirar uma selfie e escrever na legenda: "Minha irmãzinha se acidentou, mas vai ficar bem. Deus é bom." Fiquei dias imóvel, presa entre a dor e a raiva. Quando finalmente tive alta, eu sabia, eu ia voltar, mas não como a sombra. Ia virar o sol, mesmo que queimasse tudo ao redor. Durante a faculdade, fui chamada de estranha, antissocial, fria. Eu era só focada. Trabalhei como estagiária no fórum, dormi embaixo da bancada de uma biblioteca durante 2 meses porque não tinha como pagar aluguel. Ninguém sabia, ninguém perguntava. Mas eu venci. Passei na OAB de primeira. Entrei para o Ministério Público. Fiz pós-mestrado. Venci todas as etapas do concurso para juíza como quem abre caminho com sangue na boca. E no dia da minha posse, adivinha quem apareceu, de salto alto e sorriso fingido? Helena. "Ai, mana, tô tão orgulhosa." Disse, me abraçando com um perfume doce e enjoativo. "O que você quer?" Perguntei, seca. "Uma foto com a irmã juíza, ué. Tá todo mundo vendo seu sucesso. É bom mostrar que a família apoia." Apoia. Eles nem sabiam o nome da faculdade onde estudei. Corte para o presente. Hoje meu nome é doutora Isadora Marques, e eu acabei de bater o martelo na audiência de uma ação por assédio moral movida por uma ex-aluna contra uma professora. E o nome da ré? Cíntia Ferreira da Silva. Sim, aquela professora. Ela entrou na sala pálida. Quando me viu na cadeira de juíza, seus olhos congelaram. E antes que ela dissesse qualquer coisa, eu falei com voz firme: "Próxima audiência. Processo número 4527, 2024. Requerente: Aline Souza. Requerida: Cíntia Ferreira da Silva. Em tempo. Esta magistrada tem total isenção emocional sobre a ré, apesar do passado." Continuamos. O silêncio da sala foi cortado apenas pelo estalo da madeira do martelo. Mas isso foi só o começo, porque a audiência revelou coisas que eu não esperava.
mensagens vazadas, relatos de outras alunas, e um nome que apareceu várias vezes nos autos, um nome que fez meu sangue gelar: Helena. A sala de audiência parecia encolher ao redor de mim quando li o nome da minha irmã nos autos. Não era possível. Eu revisei as páginas mais uma vez, com a frieza de quem está acostumada a lidar com crimes hediondos, mas por dentro, meu estômago queimava. Helena Marques de Oliveira, testemunha de defesa, de todas as pessoas que Cíntia poderia chamar. Ela escolheu Helena. Como se não bastasse o passado, agora as duas se uniam numa aliança nojenta. A professora que me humilhou e a irmã que me apagou. Interrompi a audiência para um recesso técnico. Precisava respirar, ver os autos com calma, entender como aquele nome surgiu no meio de um processo por assédio moral. Fui para minha sala, fechei a porta, tirei a toga e me olhei no espelho. Por fora, eu era a juíza respeitada. Por dentro, aquela menina de mochila rasgada ainda sangrava. Peguei meu celular. Havia uma mensagem não lida de um número desconhecido. Desculpa por tudo. Eu não sabia que você era a juíza. A Cíntia me chamou só para confirmar que ela nunca perseguiu ninguém. Eu tô confusa. Helena. Confusa? A mulher que sempre soube o que fazia, sempre calculava cada passo. Agora dizia estar confusa? Poupem-me. Abri os documentos anexados no processo. Era um dossiê detalhado da denunciante, Aline, uma ex-aluna brilhante negra, de origem periférica. Suas redações tinham sido sistematicamente mal avaliadas por Cíntia, mesmo quando seguiam todos os critérios técnicos. Ela denunciou. Procurou a ouvidoria da escola. Foi ignorada. Sofreu represálias. Acabou desenvolvendo síndrome do pânico e largando os estudos. Mas o que me fez estremecer foi a parte em que Aline relatava que a professora costumava dizer: tem gente que nasceu para ser medíocre. Como aquela aluna minha, a Isadora. Tinha até irmã gêmea melhor. Meu nome estava ali. Eu, usada como exemplo negativo até hoje. Meu peito apertou. Aline me deu coragem sem saber. A dor dela era a mesma que eu escondi por anos. Mas agora eu tinha o poder de fazer justiça, e não por vingança. Mas por que ninguém mais calaria a voz de uma menina inteligente sendo destruída por um sistema que odeia mulheres fortes vindas de baixo? No dia seguinte, a audiência continuou. Cíntia tentou manter a pose. Entrou com seus advogados, maquiagem bem feita, blazer de marca. Quando a chamei para depor, ela manteve o olhar fixo no chão. O professora Cíntia, a senhora nega as acusações feitas pela requerente? Absolutamente meritíssima. Sempre tratei meus alunos com respeito. Alguns, infelizmente, não têm preparo emocional para lidar com críticas construtivas. A senhora lembra de uma aluna chamada Isadora Marques? Pausa. Silêncio denso. Os advogados dela se remexeram nas cadeiras. Lembro sim. Como a senhora descreveria sua relação com essa aluna? Era difícil. Ela era insubordinada. Não aceitava feedback. Era desorganizada, emocionalmente instável. Medíocre, como já disse na época. Está ciente de que essa aluna sou eu? Ela me encarou. E pela primeira vez, eu vi medo nos olhos de Cíntia. Um medo puro, nu, que rompe a máscara. Eu não tinha percebido, meritíssima. Pois bem, eu não estou aqui para julgar o que fizeram comigo no passado. Estou aqui para garantir que Aline tenha o direito de ser ouvida. Continue. A audiência seguiu. Testemunhas se revezaram. Aline falou com coragem. Trouxe provas, gravações de áudio, bilhetes, prints. E então, Helena entrou. Linda como sempre. Blusa social, cabelos presos com elegância, maquiagem leve. Tudo calculado. Eu sabia o que vinha. Um discurso de apoio a Cíntia, em troca de alguma vantagem qualquer. Helena nunca fez nada sem segundas intenções. Nome completo, idade e ocupação: Helena Marques de Oliveira, 29 anos. Médica residente. O relação com a ré? Fui aluna da professora Cíntia no ensino médio. E amiga pessoal depois de adulta. Direta como uma lâmina. Pode descrever o comportamento da professora em sala de aula? Sempre foi justa, exigente, mas jamais perseguiu ninguém. E, inclusive, me incentivou a seguir a carreira médica. Se ela fosse como estão dizendo, eu não estaria onde estou. Ela olhou para mim, como quem diz, eu venci primeiro. Respirei fundo. Mas então algo inesperado aconteceu. O advogado da requerente se levantou e apresentou um novo documento. Meritíssima, gostaríamos de anexar à prova a seguinte transcrição de áudio, enviada de forma anônima para a requerente, com permissão para uso. Dei autorização. O som foi colocado no sistema. E então, ouvimos a voz de Helena. Clara, arrogante, debochada. Essa menina vai denunciar a Cíntia? Boa sorte. Essa professora acabou com minha irmã, e ela só cresceu depois. Às vezes, umas porradas emocionais são necessárias. Essa geração Nutella precisa aprender. Helena congelou. Eu não sabia que isso tinha sido gravado. Foi um desabafo, não representa a minha. A senhora confirma que é sua voz? Sim, mas... Obrigada. Pode se retirar.
Ela saiu apressada com o rosto vermelho, os saltos fazendo eco no chão. Pela primeira vez, vi Helena perder o controle. E aquilo me deu um alívio amargo. A audiência foi encerrada. Na minha decisão preliminar, determinei que o caso prosseguiria para julgamento com ampla investigação sobre a conduta da professora, e que a testemunha Helena seria notificada oficialmente pela promotoria como possível cúmplice de coação indireta. Na saída do fórum, recebi um bilhete anônimo no meu carro. Era manuscrito, com letra apressada. Você não sabe nem metade do que Cíntia e Helena fizeram juntas. Elas destruíram vidas. Se quiser provas, procure por Projeto Aurora. Eu tremi. Projeto Aurora. Nunca ouvi falar. Voltei para casa tarde. Olhei no espelho. A juíza estava intacta. Mas por dentro, a irmã rejeitada queimava de raiva, medo e fome de verdade. O nome Projeto Aurora grudou na minha mente feito uma cicatriz que não fecha. Não era só um processo comum. Era um segredo. Um segredo que envolvia minha irmã, minha professora e algo muito maior. Uma rede de destruição silenciosa que eles escondiam por trás dos sorrisos perfeitos e dos cargos de respeito. Passei a noite vasculhando os arquivos da escola, perguntando discretamente a antigos colegas, estagiários, funcionários. Ninguém falava sobre Projeto Aurora. Era como se fosse um pacto de silêncio. Até que uma noite, um e-mail anônimo chegou na minha caixa. Se quer respostas, vá à antiga sede da escola. Sala 317. Depois do expediente. Só você pode fazer isso. Não tinha remetente. Só um aviso. Meu coração disparou. O perigo era real, mas a curiosidade maior. Na manhã seguinte, cheguei cedo à escola, que estava em reforma, com corredores vazios e cheiro de tinta fresca. A sala 317 existia ainda, mas as portas estavam lacradas com fita adesiva. Foi então que vi uma sombra atrás da árvore do pátio. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhar cansado. Juíza Isadora, certo? Disse ele baixo. Quem é você? Perguntei, ainda tensa. Sou Carlos. Trabalhei aqui por anos, fui segurança, depois diretor auxiliar. Sei do que falam. Projeto Aurora, não é só um nome bonito. O que é? Perguntei, segurando a respiração. Ele olhou para os lados e sussurrou. Era um esquema para corrigir alunos considerados problemáticos. A ideia? Eliminar o que eles chamavam de fraquezas, usando métodos psicológicos, pressão, até humilhação pública. Isso é abuso. Chamavam de disciplina, mas era tortura emocional. A professora Cíntia era uma das líderes. Minha irmã também. Helena. Minha irmã? Mas por quê? Controle. Poder. Eles usavam essas táticas para garantir que alunos fracos não atrapalhassem o brilho dos melhores. E Helena se beneficiava do sistema. Ela ajudava a identificar quem precisava ser quebrado. Minhas mãos tremiam. A raiva e o nojo formavam um nó na garganta. Como pude não perceber? Como Helena pôde? Que você tem provas? Ele puxou do bolso uma pasta grossa, amarelada pelo tempo. Documentos, fotos e principalmente relatos. Eu guardei tudo, porque sabia que um dia alguém como você apareceria. Peguei a pasta, meus olhos percorrendo cada página. Relatórios de reuniões secretas, listas de alunos vítimas, e fotos que mostravam minha irmã sorrindo ao lado da professora enquanto uma aluna chorava no corredor. O choque me esmagou. Por anos, eu fui a vítima ignorada, e agora entendia que Helena não era só cúmplice, era uma peça fundamental naquela engrenagem cruel. Voltei para casa sem falar com ninguém, exceto com a pasta apertada contra o peito. Precisava pensar, agir com cautela. Sabia que se expusesse aquilo sem provas concretas, poderia destruir minha própria carreira. Nas semanas seguintes, usei minha influência para abrir uma investigação sigilosa. Comecei a ouvir antigos alunos que tinham sido perseguidos, professores que ficaram calados, funcionários que temiam falar. A rede era maior do que imaginava. Projeto Aurora estava vivo, em sombras, com ramificações em outras escolas da cidade. Enquanto isso, Helena desapareceu. Não atendia chamadas, sumiu das redes sociais. Apenas uma coisa era clara, ela sabia que eu estava chegando perto demais. Numa manhã chuvosa, uma ligação anônima me avisou. Pare de cavar, ou vai se arrepender. Não é só sobre o passado. Tem gente poderosa por trás disso. Foi a ameaça mais direta que já recebi. Meu corpo congelou, mas minha mente acelerou. Nunca esperei que minha batalha contra aquela professora me levasse para dentro de uma teia de poder, corrupção e traição familiar. Ainda assim, não podia parar. Não depois de tudo que eu já havia passado. Numa madrugada, encontrei na minha caixa de correio um envelope sem remetente. Dentro, um pendrive. No computador, arquivos que mostravam gravações de conversas entre Cíntia e Helena, planejando estratégias para derrubar alunos que ameaçavam o status quo. Mas entre essas gravações, uma me congelou o sangue. Era minha própria voz. Uma conversa telefônica minha com uma amiga da faculdade, antes de eu descobrir tudo.
Discutíamos sobre a possibilidade de denunciar Helena e Cíntia. Alguém havia invadido minha privacidade. E isso só aumentava o risco. No dia seguinte, fui ao tribunal para continuar o julgamento. A sala estava lotada. Cíntia apareceu com um novo advogado, preparado para contra-atacar, mas eu tinha provas agora. Quando a audiência começou, chamei a atenção para o fato de que aquele caso não era apenas sobre assédio moral, mas sobre um sistema de opressão institucional. Meritíssima, disse o advogado de defesa, a acusação é um teatro. Minha cliente é uma profissional exemplar. E as provas apresentadas? Perguntei. Como as gravações e os relatos de vítimas? Ele tentou desviar, mas eu interrompi. Este tribunal tem o dever de proteger quem foi humilhado, quem sofreu em silêncio. Vocês acham que um sistema como o Projeto Aurora desapareceu? Não. Ele está vivo, e tem raízes profundas. Os olhares na sala mudaram. Alguns cochichos começaram. Cíntia pareceu suar frio. Eu, Isadora Marques, a menina medíocre que todos ignoraram, agora comandava aquele tribunal. E eu não ia deixar que ela, nem Helena, escapassem da verdade. Naquela tarde, recebi outra mensagem anônima. Um convite. Venha à conferência Educação e Poder, amanhã. Lá tudo será revelado. Mas cuidado. Nem todos querem a verdade. Era uma armadilha? Uma oportunidade? Eu sabia que estava diante de uma encruzilhada. Mas uma coisa era certa, meu passado e meu presente estavam prestes a colidir de forma explosiva. A noite da conferência Educação e Poder chegou como um vendaval inesperado, trazendo junto a tensão e a certeza de que nada seria como antes. Entrei no auditório com os olhos atentos, sentindo o peso do passado e o peso do futuro se encontrarem numa mistura incandescente. O local estava lotado de professores, políticos, jornalistas e ativistas. Caras conhecidas, desconhecidas, todas hipnotizadas pelo brilho frio da sala iluminada. O ar carregava aquela mistura sufocante de expectativa e medo, como se todos ali soubessem, de alguma forma, que testemunhariam algo que mudaria rumos. Minha missão era clara: ouvir, entender e, principalmente, provar que a sombra que perseguia minha família não era apenas um fantasma pessoal. Era um monstro real. Um monstro que por anos destruiu sonhos, esmagou vontades e engoliu vidas jovens, frágeis, mas cheias de potencial. No centro do palco, um painel de especialistas discutia o sistema educacional e suas falhas. Entre eles, nomes que sempre pareceram inalcançáveis, inabaláveis, e que no fundo, talvez fossem cúmplices de uma estrutura doente. Foi quando uma mulher subiu ao microfone. Não era qualquer pessoa. Era uma antiga aluna da escola, uma das vítimas que eu havia ouvido secretamente em sessões que pareciam mais encontros de terapia do que relatos judiciais. Ela tinha a voz firme, os olhos cheios de lágrimas, mas nada que a enfraquecesse, ao contrário, era a força que eu tanto precisava ouvir. Fui vítima do Projeto Aurora começou, segurando uma pasta grossa em mãos. Não era apenas pressão para melhorar. Era humilhação, exclusão, uma tortura velada. Professores usavam suas posições para quebrar nosso espírito, para garantir que apenas os melhores prosperassem, enquanto outros eram jogados na sarjeta. A plateia ficou em silêncio. Um silêncio denso, cortante. O tipo que enche o peito e não deixa sair um único som. Eu sentia cada palavra como um martelo batendo na parede do meu peito. Cada sílaba, um golpe daquelas feridas que por tanto tempo tentei ignorar. Então, ao final do discurso, o inesperado aconteceu. Luzes se apagaram por um instante, e quando voltaram, projetei no telão do auditório as gravações, fotos, os documentos que Carlos, o segurança, havia me entregue meses atrás. As reações foram imediatas. Choque, murmúrios, incredulidade. E lá estava ela, Cíntia. Estava na plateia. Seu rosto branco, olhos arregalados, parecia uma estátua de pedra prestes a desmoronar. Percebi que não podia fugir. Era hora. Levantei-me e caminhei até o microfone, sentindo a respiração pesada e a vontade de gritar tudo que engoli por tantos anos. Hoje, esta sala testemunha não só a minha história, mas a de dezenas de jovens que foram vítimas de um sistema corrupto e perverso, disse, com a voz firme e o coração em chamas. E mais importante, hoje começam as investigações oficiais sobre o Projeto Aurora. Este sistema que destruiu vidas, que anulou sonhos e que teve a cumplicidade da senhora Cíntia Ferreira da Silva e da senhora Helena Marques de Oliveira. As pessoas se viraram para olhar Helena, que estava sentada no fundo da sala, ao lado da professora. Foi um momento estranho, uma tensão palpável. O ar parecia pesar mais. Helena levantou-se e tentou falar, mas a voz falhou. Ninguém a aplaudiu. Ninguém acreditava nela. O silêncio era seu castigo. Depois da conferência, a repercussão foi rápida e avassaladora. A imprensa abriu investigações, o Ministério Público ampliou os inquéritos, e Helena, pela primeira vez, foi obrigada a dar explicações públicas. Em um depoimento gravado, ela tentou se defender dizendo que seguia ordens, que não sabia o alcance dos danos causados.
Sua voz soava fraca, falsa, mas ninguém comprou. O muro de silêncio desmoronava e, com ele, a falsa imagem de perfeição que ela e Cíntia construíram com tanta manipulação e maldade. No tribunal, o processo contra Cíntia ganhou novos desdobramentos com acusações de assédio moral, manipulação psicológica e abuso de autoridade. Eu, como juíza responsável, me mantive firme, mesmo quando recebi ameaças veladas, tentativas de intimidação e até mensagens anônimas ameaçando minha carreira. Mas a verdade é um fogo que não se apaga. No meio de tudo isso, recebi uma carta inesperada. Era da minha mãe. Ela escrevia arrependida, pedindo perdão por ter ignorado minha dor, por ter escolhido Helena, por ter sido cúmplice do silêncio e da dor que me causaram. As lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu lia cada palavra. Foi um momento de redenção, de cura. Um passo tímido, mas verdadeiro, para reconstruir o que parecia irrecuperável. Não vou mentir, o caminho foi duro. Reconstruir a relação com minha família foi um processo cheio de lágrimas, discussões, dúvidas e noites sem dormir. Mas o que ninguém pode tirar de mim é o que conquistei sozinha. Minha carreira como juíza é um testemunho da minha força, da minha resiliência, da minha capacidade de transformar dor em justiça. Hoje, quando vejo Cíntia sentada no banco dos réus no meu tribunal, e Helena como uma testemunha desconfortável e calada, sinto que a justiça finalmente tomou seu lugar. Não é vingança, é justiça. Minha história é a história de muitas meninas que foram chamadas de medíocres, que foram empurradas para baixo, que foram esquecidas. Eu sou a prova viva de que não importa o quão escura seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. Se alguém pensa que me derrotou, está redondamente enganado. Porque hoje, eu não sou só a juíza no tribunal. Eu sou a mulher que venceu o impossível. E a quem duvidar, só tem uma coisa a dizer. Venham me desafiar. Eu estou pronta.